Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos estudar hoje a unidade 1, Independência dos Estados Unidos. E o objetivo é identificar o processo de colonização dos Estados Unidos e sua independência. Eu sou a professora Laiane, professora de História. Bom, eu sempre digo, para que a gente consiga compreender um fato histórico, a gente tem que entender que a história ela é um processo marcado por continuidades e também por rupturas. Então, nada na história acontece por acaso, tudo é um processo. E agora nós vamos ver quais são as causas, o que motivou as 13 colônias do norte da América a quererem se tornar independentes. A gente tem que compreender principalmente a questão de tributos, pessoal, que isso vai estar relacionado com esse processo. Desde as civilizações mais antigas, mais arcaicas, já era comum que se cobrassem, se taxassem tanto impostos como tributos para poder financiar, para poder arcar com as despesas dessas civilizações. Aqui no Brasil, a gente tem um órgão arrecadador atualmente que é a Receita Federal. Mas em outros processos também, no período colonial, no período do reinado aqui do Brasil, a gente também vai ter alguma forma de taxação de impostos, tanto aqui no Brasil como nas demais civilizações no decorrer da história. O que vai surgir grandes divergências vai ser quando os grupos sociais começarem a questionar os limites da tributação, para que essas tributações vão ser utilizadas para quais serviços e quais grupos sociais vão ter que pagar mais impostos do que os outros. Certo, pessoal? No primeiro século da Idade Moderna, isso também vai gerar um grande conflito, porque a gente tem a existência da metrópole e da colônia. Eu não sei se vocês lembram sobre o Pacto Colonial, ou seja, a função principal da colônia é gerar lucro para metrópoles. E eles vão fazer isso através de excessivos tributos e também de busca por matéria-prima, e isso vai gerar o descontentamento dessas colônias. Tanto que no século XVIII, a monarquia inglesa e as suas 13 colônias da América do Norte, elas foram o primeiro exemplo de rompimento desses vínculos coloniais. Eu trouxe para vocês aqui o mapa das 13 colônias. Mais para frente, no século XIX, os Estados Unidos ele vai ainda expandir ainda mais o seu território. Bom, então, a grande questão desse conflito das 13 colônias norte-americanas com a Inglaterra, que era a metrópole da época, vai ser realmente esse pacto colonial que obriga cada vez com que essas 13 colônias elas venham pagar mais e mais impostos. Isso a gente pode chamar de exploração metropolitana. E a gente também precisa entender como que se deu esse período de colonização dos Estados Unidos. Bom, os ingleses começaram a colonizar a região no século XVII, e isso vai dar por uma série de lutas políticas e religiosas lá na Inglaterra. A Inglaterra, nesse período, vive o que a gente chama de monarquia absoluta. O que significa isso? Todo o poder ele é concentrado nas mãos de um rei. E esse rei, ele meio que manda e desmanda, ele que faz as ordens então lá da Inglaterra. E ele vai começar a perseguir politicamente e religiosamente algumas pessoas que não seguem o que ele manda. Politicamente, eles vão seguir principalmente os republicanos. E as questões religiosas vão se dar principalmente pelos protestantes calvinistas, ou que a gente também pode chamar de puritanos. Bom, essa coroa monárquica absoluta, ela seguia a religião anglicana. Nessa religião anglicana, ele, além de governar toda a Inglaterra, ele também é o principal líder da igreja. E ele vai começar a perseguir as pessoas que tendem
a seguir outras religiões. E essas pessoas que estão sendo perseguidas, elas vão ir para essas 13 colônias norte-americanas para tentar uma vida melhor. Os historiadores estimam que em meados do século XVIII, as colônias inglesas elas tinham mais ou menos 3,5 milhões de pessoas, sendo que apenas 500 mil destes eram escravos. E essas colônias inglesas elas eram divididas em dois tipos que tinham grandes diferenças. As colônias do norte, pessoal, que vocês estão vendo aqui, elas vão ser conhecidas até como Nova Inglaterra. Elas vão ser colonizadas principalmente pelos protestantes europeus que estavam fugindo daquela perseguição religiosa. Eles vão chegar na América com o objetivo de transformar a região num próspero lugar para a habitação da família. Se você for ver, muitos dos colonos vieram para obter riquezas. Eles não, eles já têm o intuito de poder trazer as famílias deles e meio que fazer uma nova Inglaterra. A economia deles é bem diferente da economia da maioria das colônias americanas. Eles vão ter principalmente mão de obra livre e a economia deles vão ser baseada no comércio. Vai ter pequenas propriedades de produção para o consumo do mercado interno. Também vai se desenvolver um comércio marítimo e vai ser muito importante para a economia deles nesse período. Já o sul, as colônias do sul, elas vão ser mais parecidas com as colônias brasileiras, porque elas realmente vão seguir aquele pacto colonial de realmente gerar lucro para a grande metrópole. Eles vão utilizar muito a mão de obra escrava, principalmente dos africanos, e eles também vão ter uma economia de monocultura, e principalmente o algodão. Lembra que aqui no Brasil colônia, eles cultivavam principalmente a cana-de-açúcar? A principal fonte de renda desse pessoal nessa época vai ser o algodão. O que vocês precisam entender principalmente? Que as colônias ao norte elas não utilizavam mão de obra escrava. Era mais uma mão de obra livre. Já as colônias do sul, que eram principalmente a Virgínia, a Carolina do Norte, do Sul e Geórgia, eles utilizavam mão de obra escrava e eles faziam principalmente a agricultura para o mercado mundial. Outro fator que influenciou diretamente essa independência dos Estados Unidos vai ser a Guerra dos 7 Anos e o arrocho do Pacto Colonial. Gente, essa Guerra dos 7 Anos vai se dar entre a França e a Inglaterra entre mais ou menos 1756 e 1763. E essa guerra vai ser por motivos de posse de territórios na América do Norte. A Inglaterra ela vai sair vitoriosa, mas a gente sabe que a guerra ela dá vários gastos, então ela vai sair economicamente muito fraca, o que vai fazer com que ela agora tende a aumentar ainda mais os impostos dos colonos para que assim ela consiga passar por essa crise econômica. E isso, gente, vai gerar vários protestos e manifestações dos colonos contra a Inglaterra. A situação já estava meio que ficando insuportável e eles estavam cada vez criticando mais essa taxação de impostos. Outro grande movimento que influenciou diretamente a independência dos Estados Unidos vai ser os ideais iluministas. Os ideais iluministas surgiram na Europa, principalmente na França, no finalzinho do século XVII, mas ele ganhou mais forças no século XVIII. Tanto que o século XVIII vai ficar conhecido como o século das luzes. Eles vinham para criticar tudo aquilo que estava dentro do antigo regime. Lembra que eu falei para vocês que a Inglaterra era uma coroa absolutista? Eles criticavam o absolutismo e eles criticavam também o privilégio do clero, que é a igreja, e o privilégio dos nobres, porque eles eram praticamente isentos de impostos, enquanto a população, tanto nas colônias quanto lá na Inglaterra, sempre vinha aumentando e aumentando os impostos. Sobre alguns iluministas, alguns pensadores muito importantes, a gente vai ter o John Locke. Ele vai falar sobre os direitos naturais. E para ele, um dos principais direitos naturais é o da vida, o da liberdade e o do direito à propriedade privada.
Além disso, a gente vai ter o Adam Smith, que vai vir falando do liberalismo econômico, da liberdade de livre comércio e livre concorrência. A gente vai ter Montesquieu. Gente, Montesquieu, ele vai influenciar diretamente a primeira Constituição americana. Ele vem falando que quando uma pessoa só detém todo o poder, a centralização do poder, isso fica perigoso. Então, ele propõe que o poder seja dividido em 3 esferas: no legislativo, o executivo e o judiciário. E é o mesmo conceito de poder que a gente tem aqui no Brasil. Além disso, a gente tem um cara também muito importante, que é Rousseau. Ele vem falando que o cidadão ele tem todo o direito de resistência contra a opressão e a tirania. Então, se tem um rei tirano, a população pode sim se revoltar contra essa tirania. Então, se vocês forem perceber, esses ideais iluministas, eles vêm muito com uma ideia de liberdade. E as 13 colônias vão utilizar desses ideais para começar realmente o processo de independência. E além disso, gente, não tá bom esse tanto de impostos, eles vão começar a taxar ainda mais impostos e mais impostos. Alguns dos impostos importantes, a gente vai ter a lei do chá, que agora vai dar o monopólio do comércio do chá para a companhia comercial inglesa. Ou seja, eles só vão poder comprar o chá dos ingleses, eles não vão poder comprar de mais ninguém, não tem uma livre concorrência. Além disso, também tem a lei do selo. Os produtos que circulavam nessas 13 colônias, elas tinham que possuir um selo comprovando que foi comprado dos ingleses, lá da Inglaterra, senão eles não poderiam circular. E a gente também vai ter a lei do açúcar. Os colonos só podiam comprar açúcar vindo das Antilhas inglesas. Se vocês estão vendo, a situação está cada vez piorando e ficando insuportável. E a gente vai ter o primeiro congresso da Filadélfia, que é onde os colonos do norte eles vão se reunir para resolverem promover medidas de transformação em relação a esses tributos, a esses impostos, e eles também vão querer uma maior participação da vida política na colônia. Mas o rei da época, que era o George III, ele não vai aceitar essas reivindicações, além de que ele vai propor outras leis. Uma delas vai ser as leis intoleráveis, que vai gerar grande revolta na colônia e vai influenciar diretamente no processo de independência. Eles não vão ser escutados nesse primeiro congresso, então os colonos vão propor agora um segundo congresso da Filadélfia, que vai ser em 1777, que eles vão se reunir e eles vão agora ter como objetivo maior de conquista da independência. Se vocês forem analisar, antes desse processo de 1776, os colonos ainda não tinham a intenção de romper diretamente com a Inglaterra. Eles só queriam que as suas reivindicações fossem respondidas pela coroa inglesa. Mas aqui eles já vão propor, sim, uma independência, porque já está insuportável essa taxação de impostos. Essa guerra da independência ela vai ocorrer entre 1776 até 1783 e vai ser vencida pelos Estados Unidos. Eles vão contar com a ajuda da Espanha e também da França. Lembra que eu falei para vocês que os franceses eles perderam a Guerra dos 7 anos? Agora vai ser a oportunidade do revanchismo deles. Além disso, como eu falei, a França vai apoiar os americanos para enfraquecer a Inglaterra, que havia derrotado na Guerra dos 7 anos. O Marquês de Lafayette desembarcou na América comandando um corpo de voluntários franceses, tornando-se um herói da Guerra da Independência norte-americana. Em 1781, o exército americano obteve uma vitória decisiva sobre os ingleses na Batalha de Yorktown. A guerra havia sido vencida pelos americanos, mas nós não podemos esquecer que essa guerra, gente, durou 7 anos. Essa guerra ela vai ser marcada por grandes batalhas. E mesmo assim, por fim, os Estados Unidos ele vai conseguir conquistar a sua independência. E pela primeira vez na história do continente americano, uma colônia ela vai vencer a metrópole numa guerra de independência em 1783. O governo da Inglaterra reconheceu oficialmente a independência das 13 colônias por meio do Tratado de Versalhes assinado na França. E agora, então, a gente tem
uma antiga colônia, que era uma colônia, possuíam 13 colônias, e agora a gente vai ter um país independente aqui na América, pessoal. E eles, então, em 1787, vão fazer a Constituição dos Estados Unidos. Gente, essa Constituição, ela vai ser muito influenciada pelo movimento iluminista. Vai ter a garantia da propriedade privada, que era defendida pelo John Locke, e isso vai favorecer principalmente o interesse da burguesia, que agora eles vão poder cada vez mais obter lucro através de desenvolvimento de indústrias e tudo isso. Além disso, eles vão continuar mantendo a escravidão. A guerra civil que vai acontecer posteriormente vai ser para acabar com essa escravidão. A gente tem o norte, as colônias do norte, como eu falei para vocês, eles tinham mais uma mão de obra livre, então eles vão ser contra essa escravidão. Já as colônias do sul, elas utilizavam muito dessa mão de obra escrava e eles vão querer que nunca acabe a escravidão lá nos Estados Unidos. Eles vão optar também por um sistema de república federativa e vai defender os direitos e garantias individuais do cidadão. Se vocês verem, é praticamente todas aquelas reivindicações do movimento iluminista. O primeiro presidente dos Estados Unidos ele vai ser George Washington, que foi o herói da Guerra da Independência. E outra coisa importante, eles vão fazer a separação e o equilíbrio dos três poderes, assim como Montesquieu tinha sugerido um pouco antes. Eles vão dividir o poder no executivo, que é exercido por um presidente da República eleito pelo voto popular para um mandato de 4 anos com direito à reeleição. E também vamos ter o poder legislativo, que caberia a um Congresso composto de Senado e Câmara dos Representantes. E também o poder judiciário, exercido pela Suprema Corte de Justiça, encarregada de zelar pela inviolabilidade da Constituição. E, gente, o poder judiciário, ele pode tanto julgar a sociedade como um todo, também julgar irregularidades que aconteçam tanto no poder executivo como no poder legislativo. Com a independência dos Estados Unidos, surge a primeira república presidencialista, liberal e democrática de todo o planeta. O processo de independência ele vai influenciar tanto a Revolução Francesa e também a independência das colônias portuguesas e espanholas da América Latina. Então, vai ter um peso muito grande para toda a nossa história futura, aqui para o Brasil também se tornar independente, obviamente. E eu trouxe para vocês algumas consequências dessa independência nos dias atuais. Gente, no século XIX, os Estados Unidos ele vai começar a marchar para o oeste, fazendo uma expansão do seu território, fazendo com que ele se torne ainda maior. Eles também vão passar por uma guerra civil, como eu falei para vocês, por conta realmente da situação escravagista. O pessoal do norte, eles queriam acabar com a escravidão e o pessoal do sul queria a permanência dessa escravidão. Além disso, os Estados Unidos vai realizar depois de uma longa revolução industrial que vai transformar ele em uma grande potência. Gente, até a primeira e a segunda guerra, o final da Primeira Guerra Mundial em 1918, a gente tinha no mapa os Estados Unidos como a Inglaterra como uma grande potência, a França, mas depois dessa guerra, os Estados Unidos vai se tornar uma das maiores potências do nosso globo terrestre. Isso vai se dar porque os Estados Unidos vai financiar essa guerra, vai financiar a Inglaterra, os países da Tríplice Entente, e isso vai fazer com que ela se torne uma grande potência até os dias atuais. Depois também da Guerra Fria, com a desagregação da União Soviética no final do século passado, alguns analistas políticos passaram a classificar os Estados Unidos como hiperpotência, ou seja, uma potência sem rivais, uma potência muito grande. Essa classificação ela é polêmica, porém ela é divulgada pelos meios de comunicação. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido esse processo, que vocês viram que é um processo com rupturas, mas também vai ter algumas continuidades, vai ter a continuidade da escravidão, até mesmo com a elaboração da Constituição. E eu quero que vocês também entendam a ruptura. Essa ruptura se deu desde o momento em que os Estados Unidos ele declara sua independência e deixa de ser uma colônia da Inglaterra e vira um país independente.
Certo, pessoal? A gente se vê na próxima aula.